Meu Deus do céu. Ela falou que a caixa realimenta um pouco o Aham. Bom, áudio. estamos ao vivo, então, Vamos tá? ao vivo. E é, isso, estamos ao vivo e as pessoas vão entrando. Eu esqueci de te falar, Nain, no lado direito superior tem lá um comments, que se você Aham. clicar, você vê o que as pessoas vão dizendo aí conforme elas. Aqui, live comments, né? Isso. Tá. Aí você vê o que as pessoas estão falando quando elas entram. Opa, deixa eu tirar o meu volume aqui. Bom, gente, então, hoje, dia 10 de julho, dia 10, dia fatal, né? De pagar É, conta. dia de pagar conta. 10 de julho, estamos aqui na 12ª live da sequência. Eu tenho, assim, prazer, né, de receber o colega, amigo, musicista, super pianista, Naim Marim. Que legal. Obrigado, Tânia. O prazer é meu. Eu estou muito feliz de estar aqui. É muito, muito bacana esses reencontros, né, Naim? Pois A é, vida vai girando, né? Vai dando ciclos e a gente vai se é, reencontrando, né? é muito bom isso. Né? Então, e Isso aí? vem com a idade, né? Uma vantagem da idade. Né? Pois é, bom, e a gente tem um privilégio de poder viver tanto, né? Porque tem, Exato. É. Ainda neste mais momento em no particular, meio. a vida é uma coisa tão que a gente às vezes, né? Não presta atenção que privilégio que é, né? A gente está vivendo Pois é, exato. nesse E momento. Então, nesse momento tão difícil. É. é um momento difícil, né? Como é que tá para você aí, né, nesse momento, tá? Como é que você tá levando aí, né, do seu lado? Aqui, olha, Sônia, eu tenho trabalhado muito, né? Que eu estava programado para uma série do São Pedro, do Teatro São Pedro, aqui de São Paulo, né? Sim. E eu e o Cláudio Cruz, a gente ia fazer a integral das sonatas de Beethoven, por causa da comemoração, né, dos 250 anos de Beethoven. Então, a gente ia fazer todas as sonatas, as 10 sonatas, né? Que é um trabalhão e tudo. E Claro. daí, com a pandemia, né, veio aquela dúvida, será que vai ser cancelado ou não? Mas daí o São Pedro resolveu peitar a série de câmara, deixá-la em pé, e vai gravar, e vai passar esses concertos online. Né? Oh, Então, a gente vai começar a gravar agora em agosto. Então, comecinho de olha, agosto, eu já tenho 4 sonatas para fazer, né? Então, a gente já está ensaiando, super, né, com distanciamento, aquela coisa toda, né? Tomando maior cuidado, mas a gente já está trabalhando, e eu estou trabalhando bastante no piano aqui, né? e Que, o São Paulo está um pouquinho melhor, né, Naim? Parece que está começando a dar. parece que melhorou um pouco, né? É, um, é uma coisa um pouco. É uma incógnita, né? Esse vírus, ele ataca algumas pessoas, outras não. É muito estranho, né? Bom, o povo está entrando aí, Márcia, Francisco, Sim. Rita, Alice, aí, a Eliana, Edmundo Hora. Oi, oi, gente. Oi, Liz. Oi, Edmundo. Oi, Rita. Todo mundo. É o povo cativo aí. Ana. Olá. Que Então, bom estar com vocês. quando a gente estava testando aqui, só antes da gente entrar no, no cerne do seu trabalho, assim, eu achei tão gostoso a gente lembrar de um ciclo tão antigo, né? Que acho que foi quando a gente se conheceu, em 91, né? É, Campos do Jordão, que foi, sim, né? Foi aquele 91. momento. Eu fui trabalhar com o Corroiter num curso lá em Campos do Jordão, né? E Eu eu ainda toquei. era eu era, assim, ainda estudante, né? Nem tinha ido para os Estados Unidos ainda, né? Estava concluindo, acho que meus estudos, né? E a Correiter me pegou como assistente. Foi, assim, uma surpresa, né? E fui para lá trabalhar, dando aula de piano, e fiquei um mês em campus trabalhando com o pessoal e tal. Daí, eu te conheci lá, que você estava na orquestra, né? eu estava na orquestra e o Corroy começou a pedir músico para ir tocar.
no curso dele, né? Era a Arte da Fuga, né? Que você lembrou? A Arte da Fuga, exatamente. Então, e aí eu, a Maluca Meron, quem mais? Acho que a Graziella, a Grazi Fortunato. Tem um tanto de gente lá, né? Ninguém queria ir tocar na orquestra do Kohreuter, e a gente estava, como assim você não quer tocar na orquestra? Não, ninguém tocava na orquestra grande, nos grupos de câmera e aula, e ninguém. E aí a gente falou, não, mas não dá para não tocar com o Kohreuter. E foi uma coisa incrível, né? Porque tinha você. Era um curso condensado, né? Numa obra. Interessante a ideia, né? Ele teve a Arte da Fuga, daí eu preparava os regentes, a Yara Kasnoff trabalhava análise, o Sérgio Bizet trabalhava percepção, e ele trabalhava regência, que você ficava um pacote, né? Um pacote. Mas, assim, eu lembro de ficar tão nervosa com a coisa de tocar para o Kohreuter, eu era super iniciante, assim, inexperiente total, né? E estava ali nervosa com a situação, eu acho que não aproveitei tanto o resto todo, eu ficava grudada nele ali. Né? Ele era uma pessoa muito, muito carismática, né? Ele tinha um carisma impressionante, né? Impressionante. Uma experiência única, né? Mas, enfim. Mas aí fala então um pouco para a gente desse seu último trabalho, né, o CD que você lançou. Eu mandei para você, né? Eu queria compartilhar com os ouvintes, quem está com a gente, uma gravação que eu fiz do Henrique Oswald, que foi uma gravação de um CD que eu ganhei o prêmio PROAC, né? Aqui em São Paulo, e fiz essa gravação e achei que ficou muito, muito interessante. Tem muita coisa que nunca foi gravada, né? Que foi gravada pela primeira vez, e uma delas é esses dois links que eu passei para você, né? E o Oswald é um compositor que eu acho que é muito pouco tocado no Brasil, né? Existe um preconceito com ele por conta dele ser um pouco europeu, né? Mas você vê, ele é um compositor que nasceu em 1852, então ele não tinha nada de nacionalismo, nem podia ser nacionalista, né? Então, está passando atrás aqui, tá? Pessoas na casa. Quarentena, essas coisas. Quarentena, exatamente. E o Oswald, eu acho ele muito pouco tocado, né? Para você ter uma ideia, o concerto dele para piano foi a primeira gravação mundial foi em 2014, 2013 ou 14, né? Foi agora, né? Nunca tinha sido gravado, né? O Zé Eduardo Martins gravou a versão com quinteto. Então, a obra dele é muito pouco tocada. Eu mesmo fiz nesse CD várias primeiras gravações, né? E acho incrível como na música brasileira isso acontece, né? Eu também, agora em agosto, eu vou lançar um outro CD de Santoro, né? Eu e um cantor incrível chamado Paulo Schott, né? Nós gravamos, assim, vários ciclos inéditos, que nunca foram gravados, assim, não conhecidos, e um Santoro completamente diferente. Isso o Sesc vai lançar agora, dia 7 de agosto, e é gratuito, porque é streaming. Então, todo mundo que entrar na plataforma do Sesc vai poder baixar o CD de graça. Olha, né? Então depois você precisa colocar o link para a gente aí quando sair, porque sempre as pessoas ficam assistindo depois que acontece, nos dias seguintes. Então, assim, eu mando o link para mim, eu coloco aqui nos comentários dessa live, que aí o pessoal acessa. E talvez isso tudo esteja acontecendo também porque a gente, de repente, teve que se equipar, né, Nain? De repente, quem não estava acostumado com gravação, ou a gente começou a ter acesso a ferramentas de gravar em casa com uma maior qualidade, uma coisa que a gente não era tão comum antes da quarentena. Foi um boom de aplicativos e tutoriais de como gravar. Sim. Eu acho que está ficando mais acessível documentar as coisas que a gente fazia, né, e
gravava. É verdade. E essa série do Cláudio, né? Você vê, vai ficar gravado. Então, eles contrataram uma equipe para nos gravar. A gente vai ter, para cada concerto, a gente tem alguns 3 dias para gravar cada concerto. Então, dá para a gente gravar com calma, né? E escolhe os movimentos que ficaram melhores para colocar no ar. E daí eles vão fazer uma série com musicólogos falando sobre a obra de Beethoven. Então, fizeram como se fosse um curso, né, sobre Beethoven, sabe? E daí aproveitando a temporada que eles já tinham montado, né? Já estava pronta a temporada. Então, tem quartetos, tem sonatas para violino e piano, sonatas para piano solo, tem vários... Isso é o Sesc. O Teatro São Pedro, isso já pulei de São Pedro, porque eles estão fazendo essa gravação, né, que você estava falando de gravar, de passar, de registrar, né, essas coisas. Sim. Então, esse era um conceito, né, que não seria registrado se fosse ao vivo, mas que agora vai ficar registrado, então vai para o YouTube, né? Talvez provavelmente tenha mais acesso até do que concertos ao vivo. Com certeza, com certeza. Né? Essa é uma das vantagens que a gente está vendo, né? Vantagens eu não diria, mas coisas positivas que vêm positivas. Não substitui ao vivo, né? O calor. Não mas tem como. Assim, entre você não poder tocar, não poder encontrar as pessoas, não poder divulgar a música e você ter esse recurso é maravilhoso, né? Exatamente, Exatamente. Então, bom, tem uns comentários aí, a Eliana Sulpice falando que te conheceu em Ribeirão em 86. Agora que as idades começam a, né, aparecer. A Rita está dizendo se tem o Inege que fala? Inege. Tem sim, tem Inege. A primeira peça do CD é Inege. Olha aí, ela está falando que o Gilberto Mendes se inspirou nela para fazer Inege de Nouveau, né? Que é a obra que ela estudou no doutorado. Sim, eu já toquei também, os dois juntos. Olha. Né? Ano passado eu fiz um recital na Colômbia de música brasileira, né? Aí eu fiz Ilnege e fiz Ilnege de Nouveau do Gilberto Mendes, né? Foi muito bacana. Fiz umas peças do Luns que estreiei, foi muito legal. Eu gosto muito de fazer música brasileira, né? Música brasileira acabou ficando até como uma característica assim do meu trabalho, né? A música brasileira. Mas toco Beethoven também, né? Claro, que bacana. A gente ouviu você tocando de tudo, né? Porque tudo, exatamente. Eu gosto dessa diversidade, né? Não gosto muito dessa especificidade, sabe? Às vezes tem gente que se especializa em repertórios, né? Que é interessante, mas comigo, meu caminho foi diferente. É mais múltiplo. Que bom, isso é maravilhoso. Então, agora, vou mostrar um pouquinho, então, Vamos. São 2 peças bem curtas, né? Eu acho que quem lê música vai gostar de acompanhar, porque isso foi um trabalho do Instituto do Piano Brasileiro, né? Do Alexandre Dias, que é um pianista de Brasília, e ele tem um trabalho incrível de recuperação da música brasileira, de divulgação do repertório, e ele tem feito descobertas incríveis aí. E ele está fazendo algumas audiopartituras desse trabalho do Oswald, né? E, então, um deles é esse primeiro prelúdio, que eu acho que ficou bem bonito. Como é que é o prelúdio? Um... Vou colocar. Olha que danadinho, ele não quer mostrar. Ah, ele fechou, deixa eu abrir aqui. Olha, a Luciane entrou, que alegria. Olá, Luciane. Então, ela está falando, entraram mais pessoas também, eu não consegui olhar todo mundo, mas estou entrando aí. Vamos lá.
Ah, maravilha, maravilha. Deixa eu fechar aqui. Eu acho o Oswald ele é muito injustiçado, eu acho, né? Por conta de não ter vivido o nacionalismo, né? Que não existia. Então ele acabou ficando muito com uma pecha, né? De ser europeizado, enfim. Eu acho que os modernistas fizeram Sim. né? Deixaram essa Esse característica aí olhar, na obra. estigmatizado, né? Esse estigma, exato, Então, mas hoje eu acho que a gente já tem uma nova visão, eu acho que já podemos já revisitar, né, pensar na obra dele diferente. E é completamente diferente, eu acho que não tem gente assim que ouve na Europa a música dele e acha muito diferente, que não é europeia, né? Ela é influenciada, mas ela não é europeia. Ela tem características próprias dele e E ele do saiu. Brasil, coisas tem coisas. Um pouco, né? Ele, na verdade, saiu com 16 anos do Brasil, quer dizer, ele teve só uma infância aqui, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tinha um sonho com o Brasil, ele era muito. Tanto é que ele voltou para o Brasil depois, né? Eu acho que a gente, assim, especialmente quem que saiu do Brasil, né, em algum momento, sabe que quando a gente está longe, a gente fica saudoso, né? A gente fica com vontade de resgatar coisas do Brasil, mas isso não faz de você um nacionalista, né? Claro, é claro. Vamos para o segundo, então? Vamos sim. O segundo é Segundo o. romance, um pouco mais calmo, mais tranquilo, né? E é importante salientar que são peças que nunca foram gravadas, né? Primeira gravação. Tão Romance. antigas, Pode falar. tão antigas, mas ao mesmo tempo tão desconhecidas, né? As pessoas me escrevem, às vezes, assim, sabe, espantadas em ver a qualidade da música dele, que é uma coisa impressionante, né? Ele realmente domina o métier de compositor de uma maneira incrível. Ele escreveu muito pouco para contrabaixo, na verdade, só tem uma peça, né, que é um dueto, e que, por coincidência, é um choro. É uma olha menção só. a um choro. Então, a gente fica um pouco sem referência de repertório para contrabaixo, mas, é claro, ouvindo outros instrumentos, a gente vê uma diversidade incrível. E o contrabaixo é um instrumento que a época dele não era tão versátil quanto hoje para poder fazer coisas que eu acho que você imagina que ele pensava. Mas como tem aquele bordão tipo de violão sete cordas e tal, tem uma característica muito contrabaixística na peça, é muito idiomática, é interessante. Sim, sim. Mas, enfim, vamos lá. Prelúdio número 5. Cadê? Tá aqui.
Bravo! Oh, obrigado. Oh, que lindo! Então, alguém está me perguntando, né, se como encontrar essas É, obras, a Liz quer que você conta como é que você descobriu essas peças. como eu descobri, né? Na verdade, assim, a minha história com o Oswald começou, vou falar assim, há uns 20 anos atrás, quando eu participei de um projeto do Ricardo Kanji. Hum, E daí eu toquei 3 peças, que é um projeto que chama História da Música Brasileira, que inclusive tem no YouTube, são várias edições. O Paulo Castanha foi o musicólogo encarregado, enfim, foi um projeto bem legal, do comecinho do ano 2000, né, 99, 2000. E, e daí lá o Kanji me contratou porque ele me conhecia o meu som, ele achou que o meu som era muito francês e combinava muito com o Oswald, né? Então eu acabei pensando no Oswald, ele acabou pensando em mim por causa da característica francesa. E eu fiquei muito curioso em saber, né, o que seria essa música tão que na verdade eu conhecia muito pouco. Aí eu gravei com o Cláudio Cruz algumas peças, né, peças pequenas, assim, romance e noturnos. Né? Gravei com um violoncelista que agora não está mais no Brasil, chamado Dimos Budarolis. Eu sim. gravei a sonata para violoncelo, né, a segunda sonata, e gravei umas peças solo. Então, desde essa época, eu comecei a me interessar por Oswald, que era um compositor muito especial, né? Aí depois eu gravei um disco na Itália com o Cláudio Cruz, e daí eu gravei a sonata do Henrique Oswald lá. Então, daí eu comecei a ver realmente que ele era um compositor de muita importância, né? E esse álbum com o Cláudio Cruz está disponível no Spotify, para quem tem Spotify, né? Chama Violin Music in Brasil, né? É um CD da Dynamic, né, italiana, né? E aí tem essa sonata do Mozart. E foi aí que eu comecei com me interessar pelo Mozart. Aí comecei com os estudos, enfim, tem estudos para piano maravilhosos que estão nesse CD, né, que eu gravei todos eles. E é um compositor que daí eu fiquei realmente apaixonado. Eu acho que ele é único, né, tem uma linguagem muito particular, muito dele, né? Mesmo nesse romance que nós acabamos de ouvir, eu identifico uma verve brasileira bastante forte. Muita. Eu fiquei ouvindo, morrendo de vontade de tocar. Eu acho que eu vou ter que fazer uma adaptação aí para contrabaixo e piano. Porque é uma música quase seresteira, existe Exatamente. não é só a música europeia que está ali, né? Sim, Tem muito mais coisa. com certeza. A Márcia, que é cellista, está dizendo que está lembrando que se vocês estiveram juntos no Conservatório de Ghent, no período que o Álvaro Guimarães organizava concertos, e o Zé Eduardo Martins, Gilberto Mendes participavam, então, não sei. E é verdade, tem coisas lindas para violoncelo, que a gente costuma roubar também no contrabaixo. A gente adora roubar peça de Aham. violoncelo. Então, a Márcia escreveu, Oswald tem peças muito bonitas para violoncelo e piano. Né? Eu gravei com o Dimos, né, a Elegia, e a sonata número 2 e não lembro mais, talvez acho que é Berceuse também. Eu gravei e tá naquele site, agora, peraí, como é que eu... A história da música brasileira, eu acho, um site me fugiu a memória. Sim, Mas é um site, Música Brasilis. Música Brasil. Tá. Música Brasilis. Esses dois que a gente mostrou, eu coloquei, acabei de colocar o recadinho que você me mandou, Ah, os links para o pessoal. sim, tá. Uhum. Tá? Então, o Música Brasilis, é um site bacana também, né? Tem links para partituras, tem muita coisa. E lá tem as peças todas que eu gravei. Eu acho que tem com Dimos, com o Cláudio Cruz, com todas Oh, lá. que bacana. Então, moçada, aí, Música Brasilis.
aí a dica do link. Então, Naim, fala assim um pouco como é que está o seu trabalho com o pessoal da pós-graduação, o pessoal da performance, você continua trabalhando agora na quarentena, ou você suspendeu, como é que você está lidando? Olha, então, eu tenho feito atendimentos, né? Porque esse semestre eu não estava com curso. Vou começar no semestre que vem. Então, no semestre que vem nós vamos oferecer online, né? Tá tudo programado para ser online, né? Vamos ver como é que vai ser. E tenho feito aulas na graduação online, né? Isso já tem acontecido. E agora, no segundo semestre, certamente a gente vai fazer uma coisa mais estruturada, né? Menos improvisado, que eu acho que nesse primeiro semestre foi um pouco improvisado, assim, cada um fez um pouco do jeito, né? A gente vai ter um pequeno recesso aqui, a gente finalmente vai ter 15 dias de férias, porque a gente não parou, né? E aí a gente volta em agosto, com as coisas administrativas, mas a aula no final de agosto, aí a gente vai voltar mais formalmente, remotamente, mas formalmente no final Formalmente. de agosto. A Daniele Longo está falando, boa tarde, Naim, você podia falar sobre o seu recente artigo publicado pela Música Ode? Fala, porque eu também não vi, sabe que eu criei e editei a revista por 16 anos, e depois eu me aposentei dela. Então, depois de 16 anos, eu acho que a minha contribuição foi dada e eu não sou mais editora de periódico, né? Tá. Agora eu sou garota da live. Nossa, é um trabalhão, né? É um trabalhão. Nossa. Então esse artigo, tudo que acontece na pós-graduação, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo, vem da performance. É uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Sempre assim. Então, eu sempre toco, daí eu vejo os problemas que tem, penso, reflito, vou estudar, vou pesquisar, e daí eu escrevo sobre o processo, né? Tudo que eu fiz é sempre um pouco assim. No caso dessa revista, né, desse artigo que eu escrevi, eu fui gravando esse estudo, né, eu percebi que existia uma edição, né, e eu pesquisei também na Biblioteca Nacional o manuscrito. E o manuscrito era completamente diferente da edição escrita. A edição impressa, né? A edição impressa tinha ritmos sincopados que Oswald não escreveu. Ele escreveu tercinas e não ritmos sincopados. Sim. E várias coisas que o editor, na verdade, fez. E eu não consegui descobrir se isso foi com o aval de Oswald ou foi sem o aval de Oswald. De qualquer maneira, eu provo, né? Eu tento provar, pelo menos, nesse artigo, que Oswald foi um pouco coagido pelo nacionalismo a fazer esse tipo. Se ele concordou, né? Que eu duvido às vezes um pouco, eu acho que isso foi um pouco a revelia, mas se ele concordou um pouco coagido pelo movimento, pela força do movimento nacionalista. Porque isso faz parte de uma série de 3 estudos, e eles têm uma coerência estilística entre eles, né? E esse estudo é o do meio, é o em dó menor. E ele não tem nenhuma relação com os outros dois se ele fica abrasileirado, você entende? Ele se destaca, ele vira uma outra coisa. E eles, na verdade, são muito parecidos. Eles têm uma ideia muito, muito clara, né? É uma linha de arpejos na mão direita, uma melodia na mão esquerda. Então, todos os 3 têm uma coerência, né? E esse segundo, ele me saltou um pouco na vista, assim, porque ele era completamente diferente, né? E os nacionalistas apelidaram, ele tem um apelido, né, de estudo brasileiro. Olha. Aí, tocando esse estudo, eu vi que aquilo não funcionava. O brasileirismo estava completamente fora da estética do estudo, entendeu? Eu falei, não, alguma coisa está errada. Aí eu fui olhar no manuscrito e vi que era completamente diferente, né? Então, a concepção do estudo foi feita
de uma outra maneira, é uma quintina na mão direita e uma tercina na mão esquerda, né? Porque você veja, uma quintina na mão direita e um ritmo sincopado na mão esquerda é uma coisa um pouco ridícula, não tem como ter precisão, você percebe? Sim. É estranho, né? Então, é muito estranho. Então, você colocar uma quintina com um ritmo sincopado não funciona. Então, mas eu gravei, na verdade, o manuscrito. Eu não gravei a edição da Bevilacqua, né? Essa edição é da Bevilacqua. Eu acho que foi uma edição adulterada. Eu acabei de colocar o link para o artigo aí nos comments, né? Porque é bem fácil de localizar, né? Quando a gente sabe o periódico e o autor, é bem fácil de localizar, tá aí. Obrigada, Rita, pela lembrança do trabalho árduo de editar. Realmente, os editores de periódico têm que ganhar, sabe, as palmas de ouro aí, porque é uma quantidade de horas de trabalho absurda, não remunerada, né? Não. Porque se for colocar dentro da carga horária que a gente tem, essas 40 horas de dedicação exclusiva, elas não acabam, né? Parece que elas... Não, elas viram à noite. É vida exclusiva, não é dedicação exclusiva, né? Exatamente. Porque é uma coisa absurda, você não consegue contabilizar. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de poder, né, dessa revista ser o veículo de um estudo tão importante, e eu vou ouvir, eu não conheço, eu vou ouvir com né, todo carinho, porque adoro essas incursões sobre a música brasileira, eu também sou apaixonada por tocar música brasileira, né, de todos os tipos, principalmente os compositores que estão aí em volta da gente, né? Como você falou, aqueles que escrevem como Lunsky, e tantos outros, né? Que alguns a gente tem recebido aqui até. E, puxa, e passou, né, Nain? Já são 34 minutos. Eu nunca mais consigo fazer 30. Tem tanto a que falar, né? É muita coisa para falar, né? Mas que felicidade encontrar você aqui. A gente não tem se encontrado nem na pós, né? Nem na pós. Você tem feito cursos condensados, né? Então, geralmente, todos os dias que você não está, porque como eu condenso a turma, o dia que eu dou aula, ninguém dá aula. Provavelmente. Que bacana, mas assim, muito feliz de receber você, te ver bem, com saúde nesse momento. Sim, eu também, muito feliz de estar aqui com você, de te ver. Você esnobando essa tapeçaria aí atrás, que coisa. Isso eu comprei agora, no Marrocos. Olha só. Eu tive em janeiro lá, assim, comecinho de janeiro. Ainda bem que eu não peguei nada lá. Nossa, não, mas... Estive na Europa, na Espanha e no Marrocos. E daí eu trouxe essa tapeçaria maravilhosa. Bermeri. Pois é. Então tá. Bom, então a gente vai se despedindo, né, desta meia hora deliciosa. Que gostoso. Foi um grande prazer. Obrigado para todo mundo. Eu vou ler todos os comentários. Fica tudo lá no Face, depois você dá uma clicadinha. Gente, tesão, né? Para variar, eu tenho que olhar quem que a gente encontra amanhã, né? Porque a Sônia nunca lembra de olhar antes quem é o próximo. Quem é o próximo, olha o nível que tá a coisa, né? Nossa. Próximo. Nossa, que fôlego, Sônia, que fôlego, muito legal. É vergonhoso, né? O que é o próximo mesmo? Não, mas não é isso. É Paulo Ronque amanhã. Ixi, olha só. Baile. Como dizem os trompetistas, amanhã vai seguir o baile aqui. Então tá, Nain, olha. Tá bom. Muito obrigado. Saúde. Muito obrigado, gente. Um amorzinho te ver aqui. Gente, também. Em casa, álcool em gel, máscara. Isso mesmo. Fique em casa, quem puder. Tchau, queridos.